Episódio 10 deste projeto de Head Coach Ladrão de Ideias. Hoje os convidados, Coach Léo Souza, Coach Cecília e a atleta, porventura mais promissora neste escalão etário que está em Portugal, 13 anos, a Dudinha Souza, que tem objetivos muito altos para 2019. Tem hoje em dia já um nível muito alto e então vamos falar um bocadinho sobre objetivos, preparação, o passado esportivo dela, para dar a conhecer esta realidade de o treino de CrossFit com esta qualidade em crianças. Antes de começarmos a falar sobre o vosso trajeto, o vosso percurso e para onde querem caminhar, vou apresentar mais uma vez o nosso patrocinador, Geometric Target, agradecer toda a ajuda que nos têm dado para este projeto não ter ficado pelos 10 episódios que eu me tinha proposto. São das empresas mais expressivas em Portugal em termos de pavimentação. Vamos ver se vamos patrocinar a Dudinha, não é? Ok. Grande parte das boxes a que tenho ido têm chão da Geometric Target, portanto têm feito boas opções. E nós desejamos a todas as boxes que não tenham esse chão que partam muitos bumpers, está bem? Vamos começar então o nosso programa. Antes de começarmos a falar da Dudinha, queria que o Léo e a Cecília me falassem um bocadinho da realidade do CrossFit no Brasil, de como era a vossa box, etc. Em relação ao que conhecemos aqui, se calhar ainda conhecem pouco, estão aqui há 3 semanas, já foram ao OPO, já foram à nossa. Falem-me um bocadinho do vosso trajeto lá, do vosso percurso. Então, o CrossFit hoje no Brasil, em específico em Brasília, nossa cidade, hoje ele é muito bem aceito, né? Ele é um CrossFit no Brasil, assim, ele é um CrossFit forte, uma cidade que tem grandes atletas e é muito bem visto hoje pela sociedade, é bem aceito pela sociedade. Sim, a gente tem em Brasília, a gente tem em torno de 82 boxes afiliadas de CrossFit. Uma realidade diferente de uma Portugal, realidade em que se calhar temos 100 boxes afiliadas, ou um número muito próximo. Sim. Vocês só em Brasília têm 82. Hoje eu estava vendo, no Brasil estamos com 1.160 boxes afiliadas. Sim, uma realidade muito diferente, obviamente pela dimensão do país. Sim, sim. Né? E começamos a vida no CrossFit. Sim, em que ano? Né? No ano de 2015. Eu sou formado há 15 anos, né? 15 anos trabalho na área e em 2015 tirei a certificação da CrossFit Level 1 e abri um pequeno estúdio. Foi em 2014, o estúdio foi em 2014, sim. Mas era um funcional. Era onde a gente trabalhava mais no funcional, até eu ter a certificação do Level 1, tirei a certificação do Level 1, fiquei um tempo mais trabalhando como funcional, com condicionamento físico geral e trabalhava a parte de levantamento de peso, porque dentro da minha profissão eu já trabalhava com grandes atletas em Brasília e no Brasil. Eu tive o privilégio de trabalhar durante 5 anos com a preparação física de atleta de alto rendimento no MMA. Okay. Hoje, 2 atletas estão dentro da maior organização mundial de lutas, que é o MMA, no UFC, que é o Renato Moicano e o Francisco Trinaldo Massaranduba. Eu era auxiliar na preparação física deles também, né? Então, assim, tem um know-how numa alta performance bom. E com isso a gente foi agregando valores, ideias, sonhos, pelo incentivo da Cissa, né, de vamos lá, você dá conta, você consegue, vai. E em 2015 a gente abriu o nosso espaço, né? Como é que era a realidade da tua box? Quantos alunos, quantos sócios? Só éramos nós. Não, mas alunos. Alunos, a gente tinha 60 alunos. Okay. É uma box em Brasília considerada pequena. Ok. Sim. Okay. Né? E foi assim, como lá em Brasília, os donos das boxes, eles abrem sempre com 3, 4 sócios, né? Okay. A Cerrado CrossFit, que era a box, a gente abriu sozinho.
Sim. Então era eu e Era a um Cis. sonho. Era um Era um sonho. sonho que se Vocês é que tornou faziam realidade. tudo, dar treinos. E era uma box, era muito família. Então eram amigos que foram indo, que foram indicando para outros amigos e foi crescendo, a nossa família foi crescendo e tomando uma proporção. E tivemos que tomar uma decisão de vendê-la. Hoje ela continua com o mesmo nome, com um dono que tem a mesma filosofia que a nossa. Então ele seguiu o que a gente acreditava, o sonho e ele seguiu. E nesse meio tempo a Dudinha foi se encontrando no esporte. Né? Antes do CrossFit ela fez 9 anos de judô. Vamos começar então a falar desse passado esportivo da Dudinha. Já temos falado logo quando vocês chegaram cá à boxe. Ela aos 2 anos começou a fazer judo, não é? Sim. Foi dos 2 até aos 11, se calhar? Sim. Ok. Foste campeã brasiliense, ok, que é do estado de Brasília. Sim. Bicampeã. Ok. Depois vocês falaram que ela migrou para a ginástica? Não foi? Não foi uma migração. Ela, como é que era feito esse trabalho com a Duda no judô? Ela ficou 9 anos trabalhando no judô, treinando. O sensei dela viu um talento e decidiu federar ela para trabalhar em grandes competições. Dentro disso eu comecei a fazer a parte que eu já fazia no meu trabalho, que é a de preparação física para a luta. Então a Duda fazia o treino do judô dela e 3 vezes na semana eu treinava ela, fazia a preparação física dela. E nisso introduzindo os exercícios funcionais, alguns exercícios específicos do judô para ela ganhar força e alguns exercícios de força da nossa área que a gente conhece, entendeu? Para deixar ela forte como um todo, bem preparada. Né? Depois tu falaste que ela fez uma ginástica muito virada para o CrossFit. Sim, essa foi diferente. Essa ginástica dela foi assim, aos 11 anos a Duda fez a primeira competição dela no CrossFit. Né? Não houve uma preparação, não houve uma preparação, foi uma competição no acaso. Foi sem querer, não era para a Duda ter ido, foi sem querer essa competição. Ela substituiu uma atleta que desistiu no dia da competição. Na hora. Sim. E a gente reformulou, existiam já as equipes, eram em duplas, a competição era em duplas, reformulamos todos os alunos e decidimos, para não prejudicar o restante dos alunos que já estavam se preparando, o Léo falou, eu vou com a Dudinha, porque aí a gente brinca e vamos... Não vamos ter essa responsabilidade. Tinha equipes que queriam levar a sério, eu desfiz a minha equipe, botei com a que tinha desistido e fui, eu e ela competir. E aí... Pai, filho. E aí... Foi mordida. Foi, o bichinho do CrossFit mordeu ela. Ficou. Então fala-me, ok, isso foi a primeira competição, mas depois nessa ginástica que estávamos a falar, quanto tempo é que tiveste nesse trabalho? Durante um ano. Um ano? Existe uma academia em Brasília chamada Gym Fit, que é voltada somente para a ginástica do CrossFit. Okay. Ela fica dentro de uma box chamada Lakeview, e dentro dessa box eles têm um espaço só para ginástica do CrossFit. Okay. E quando ela fez essa competição, uns 2, 3 meses depois, eu entrei em contato com a dona da academia e perguntei se ela queria fazer uma parceria com a Duda, porque a Duda era muito forte, mas a técnica dela de ginástica não era boa porque ela usava força, né? E tem como a gente trabalhar a ginástica com técnica e não deixar ser mais eficiente, exatamente. O atleta tão cansado, tão desgastado. E ela amou porque ela já tinha visto a Duda em competição e falou, no dia que você quiser, ela pode treinar quantas vezes na semana ela quiser, ela tá aqui, a casa tá para ela. E foi lá que ela lapidou toda essa história da ginástica da Duda. Então a Duda ficou com eles durante um ano. Durante um ano. Tu falaste-me, Léo, em conversas à parte, que foi a partir de 2016 depois, se calhar com 11 anos, não é? Estamos em 2018, se calhar 11, 12 anos, que começaste o trabalho então de CrossFit na tua box com ela. Só para as pessoas saberem em casa qual é o teu nível, fala-me um bocadinho. Fizeste segunda-feira passada ou domingo passado PR de squat clean 85 kg. 85 kg. Ok, portanto 13 anos, 85 kg. Eu vi no teu Instagram, diz às pessoas qual é o teu Instagram para te seguirem. Dudinha Souza CF. CF, exatamente. Souza, o último S, não é S, é Z, não é? Exatamente. Eu tinha visto lá um vídeo de um PR, mas o teu pai já me falou que foi há 9 meses, que era 110 kg de back squat. Sim. Agora já está em?
Não tiramos. Não tiramos ainda, ok. Estamos Não na tiramos. progressão do treino. Ok, exatamente. Mas, portanto, só para as pessoas verem o teu nível, ok, que em Portugal não existe nada semelhante. Depois fizeste então, já estamos quase há um ano e meio, 2, a fazer CrossFit. E então vamos entrar um bocadinho na especificidade do que é o treino dela na programação. Estás connosco em Portugal aqui há 2, 3 semanas e o que eu vejo em termos de treino, eu não vejo um volume muito grande, ou seja, tu não passas 3 ou 4 horas do dia a treinar, ok? Ou seja, a tua capacidade física não corresponde a um volume de treino muito grande e apresentas um nível fantástico. A minha pergunta é, qual é o volume de treino habitual dela? Como é que é? Ela faz sessões bidiárias? Eu não tenho visto aqui grande coisa, se calhar um ou outro dia faz, normalmente aqui 1 hora. Fala-me um bocadinho desse processo, és tu que fazes a programação, fala-me um bocadinho. Como estamos na época do Open, né, a sessão de treino reduz para ela, né, para não levar o desgaste, não entrar em fadiga, e para ela estar participando não do leaderboard do Open, pois Sim, não pode, porque não tem idade, é só a partir dos 14. Só a partir dos 14 e ela completa 14 só no final do ano. Então, ano que vem sim a gente vai conseguir inscrever e participar. Mas ela faz todos os workouts, os odds, para valer mesmo, para a gente ter uma ideia de como que ela está no nível mundial. Né? Então essa redução do treino da Duda, das sessões de treinos da Duda na época do Open, diminui, tanto que a gente não faz grandes coisas na box, a gente não faz grandes coisas na segunda sessão de treino. A Duda tem 2 sessões de treinos diárias. Okay. Né? Fora do Open, né, a Duda ela tem de 4 a 5 horas de treinos diárias. Ok. Dividida em 2 sessões de treinos. Entendeu? Então pela manhã ela faz um treino mais condicionamento físico geral. Cardio, ginástica. Mais natural, qualquer sem Mas grande carga. treino metabólico, sem implemento de carga, sem trabalho de força. Descansa, faz o descanso dela, e a segunda sessão de treino, mais ao final do dia, onde ela faz a parte de weightlift, entendeu? A parte de haltero, né? Aí onde a gente trabalha a lapidação da técnica dela, né? Alguns movimentos que pode melhorar, para elevar o nível dela. Diz-me uma coisa, agora vocês estão num percurso de vida de mudança, não é? A Duda lá estudava, tinha escola, ou seja, onde é que esse treino de manhã e depois o treino à noite, onde é que fica a escola? Essa parte, conseguias juntar tudo, ficava no meio, Ficava no meio. Como é que é a realidade no Brasil? Eu acordava, aí eu fazia ginástica às 7 da manhã, aí depois da ginástica eu fazia o treino, aí terminava umas 10 horas. Aí eu vinha, me arrumava para a escola, ia para a escola 1 hora, saía da escola 6. Quando eu saía da escola, a minha mãe levava minha roupa, eu trocava de roupa no carro e fazia a última parte do treino. E como é que era o teu rendimento na escola? Era bom. Bem? Ok, porque muita coisa que eu leio de atletas de bom nível, noutros esportes, natação, etc. Ou seja, são adolescentes que têm muita coisa para fazer, têm que estudar, mas também têm rendimento em muitas horas de treino. Alguém que faça natação de competição treina, está na piscina às 6 da manhã, faz 1h30, 2, volta à tarde. E são crianças com grande rendimento escolar e grande rendimento esportivo. Portanto, isso é maravilhoso. As pessoas que têm mais responsabilidades também vão ter uma melhor gestão de tempo e também vão ter melhor rendimento em ambas as coisas. Falar um bocadinho, através das redes sociais, nós vimos como foi o da Wodapalooza em Miami. É uma grande competição, tiveram grandes atletas. Fala-me um bocadinho dessa experiência. Primeiro, Léo, como é que chegaram ao da Wodapalooza em Miami? Foi em janeiro? Foi em janeiro. Em janeiro. Como é que chegaram? E depois falas tu também um bocadinho das sensações que tiveste, etc. Então, Wodapalooza foi Na virada do ano. Foi na virada do ano, né? A gente passou o Réveillon no aeroporto, que a gente viajou dia 1º, às 3 da manhã. Mas assim, a experiência que a gente teve no Wodapalooza começou no ano passado. A Dudinha se classificou em 5ª
Quinta no Brasil, no mundo. 150 Ok. atletas. 150 atletas inscritas no mundo, ela se classificou em quinto. E no ato de inscrição da competição, da organização do evento, eles mandam um código pra gente e esse código não estava validando. Mas era porque eles tinham Deu uma maneira diferente deu de overbook, escrever. então assim, a Dudinha que foi em quinta não conseguiu fazer a primeiro inscrição, lugar a que ficou em foi, primeiro não sim. conseguiu, então assim, deu um... E nesse ano ela não foi, né? E eu uma particularidade minha, eu fiquei muito chateado, né? Era a primeira grande competição internacional da Duda, e ela não ia poder ir porque a gente não conseguiu fazer a inscrição dela. E ela chegou pra mim, bateu no meu ombro assim e falou: pai, é um termo que a gente usa lá no Brasil, pai, relaxa. Se não deu pra ir, porque não era pra ir. Ano que vem eu faço e a gente vai. E foi o que aconteceu. Então ali a maturidade dela, ela que me deixou calma na hora, não fui eu que deixei ela calma. Aí eu botei o pé no chão e vamos começar o trabalho de novo pra gente fazer. Fez o Qualify, se classificou. E dia 1º a gente chegou em Miami, 2018. Foi assim, eu como coach e pai, foi uma sensação Brutal, não é? brutal, Sim. como vocês dizem. Sim. Brutal. Ver minha filha no meio dos gigantes do CrossFit, né? Era eu aquecendo a Duda e passava Garrett Fish, Laura Fish, Catherine. Posso usar o dumbbell? Sim. Claro, pode. Sim. Né? Então, assim, Quiseram tirar foto contigo, Dudinha? Não quiseram. assim, então assim, foi uma experiência muito boa e ali eu pude ver e vivenciar de fato o que Greg Glassman fala do CrossFit, né? A comunidade. Comunidade. A comunidade, o que é o CrossFit para eles, é uma coisa absurda, né? Então assim, eu fui para Miami com uma visão do CrossFit assim, eu voltei para o Brasil com uma visão assim, totalmente, né? Questão de treino, questão de como o esporte né? Como trabalhar um atleta de alto rendimento, como tratar os atletas que procuram nós porque querem fazer uma atividade física, sair do sedentarismo, né? Se movimentar, buscam saúde. Então assim, foi uma experiência fantástica, brutal. Dudinha, fala-me, tu estavas a competir com miúdos, com crianças da tua idade ou um bocadinho mais velhos, como Eram mais no velhos. São mais velhos? Sim, mais elas 1 ou faziam. 10 anos? Era Mais um. 13 a 15 anos a 13, categoria. ok. Elas tinham 14 em fazer 15, eu tinha Ok. feito 13. Ela era mais nova. Sim, ok, eras mais nova. Mas não. Em contexto de Brasil, tens alguém com o teu nível? Na categoria dela, Na minha Sim. categoria, acho que não. não conheço. Não, pelo menos não conheço. Não conheço, mas tem uma na categoria de Tem a Luísa Sim, Matos, a né? Luísa Matos, Mas ela ok. já está em 16, 18, 16, ela está em outra 18, categoria. ok. Fala-me o que é que sentiste nos WODs, por exemplo, ainda te lembras o que é que foi o primeiro WOD? Foi muito cansativo. Sim, mas fala, ainda te lembras o que é que foi? Lembra? Fala-me o que é que foi, consegues saber? Lembra qual foi o primeiro Lembro, foi 7 km de corrida. 7 km de corrida, quanto tempo? Eu fiz em 40. Não, 38 minutos. 38 Eles, minutos. Só que desses 7 km de corrida, ela teve que correr 1 milha com uma bag. Ah, ok. Que era no fato de ser de 35 libras, 15 quilos, mas Sim. aí só tinha de 50 Só tinha de libras. 25 quilos. Ok. Aí Ela fez quis fazer. fez 1 quilômetro Ela chegou em 600 casa, Quilômetro com- 600. carregando Ela me o ligou saco. em casa à noite e falou: mãe, eu até procurei a bag, mas não tinha. Eu não podia esperar. Eu peguei a Eu primeira era que de vi e 50 coloquei. a 70. Tens aqui, CrossFit Madeira, que tens ali sacos também para treinar. Também para treinares. Ok. Fizeste quantos watts? Lembras-te, foram quantos dias aquilo? Foi uma semana? Foram 2 ou 3 dias? 3 dias. 9 9 horas. 9 watts. Como é que correu a classificação geral? Como é que foi? Foi muito bom. Foi bom, mas Foi já, bom. pensamento. Não, são miúdas mais velhas, Sim, obviamente bem não mais tinhas que velhas. ganhar, não é? E elas também são bem mais experientes que eu, porque elas fizeram Sim. 2 anos de games
Sim, então já a experiência fizeram, dela já. é bem maior. E foi também meu primeiro campeonato internacional, então não sabia mais ou menos como é que era, mas foi muito bom. Foi bom? Ela brigou de igual para igual. A diferença foi Foi pequena. ela na classificação ela ficou em 13º. eram 15 atletas. Sim. Das 15 atletas, 12 participaram do game. Já dos foi dois 2 anos, vezes. Elas estão duas vezes. saindo da categoria dela. Sim, já Estão vão indo para pra 16, 16. 17 e tu vais entrar neste 14, 15. Sim. Não é? Maravilha. Passar para a próxima pergunta. Eu costumo ler muitos artigos do CrossFit Journal e agora, enquanto me preparava para este programa, um dos artigos refere-se a uma coisa que também acontece em Portugal. Se nós olharmos para uma criança de 13 anos, se for homem, provavelmente em Coimbra joga futebol ou rugby ou faz natação, ou seja, tendem a ir para a especialidade, não é? Nos Estados Unidos isso acontece, é a mesma realidade, portanto tendem a ir para beisebol, basquetebol, futebol americano, etc. Ou seja, como crianças tendem a ir a ser especialistas, não é? Nós no CrossFit o objetivo foge de ser especialista, é ser competente em várias dinâmicas do treino, seja com carga externa, seja com o teu peso corporal, seja na parte metabólica, portanto não há especialidade no CrossFit. O objetivo é ter uma base sólida, um padrão motor cada vez mais alargado para seres mais competente em termos de treino, de capacidade física. E esta introdução e este contexto é para falar um bocadinho do que se passou domingo passado, em que bateste o teu recorde de squat clean. 85 kg para uma mulher em Portugal já é um nível muito interessante. Para uma miúda de 13 anos é ainda mais awesome, mais espetacular, ok? E sabendo que fizeste esse recorde, a pergunta para o Léo é a seguinte: o treino dela está a ir de encontro a uma especialização do trabalho de força, e pergunto isto porquê? Porque ela já teve uma base sólida de ginástica antes de entrar no trabalho geral de CrossFit. Está a caminhar para aí ou continua a ter uma base alargada, a fazer CrossFit puro e duro? Então, não está indo de encontro à especialização. Como você disse também no começo da pergunta, a nossa especialidade é não sermos especialistas. Sim, a gente tem que ter essa vivência motora e dentro das valências físicas, né? Então, assim, o treino da Duda, ele é muito bem dividido, né? Tem sim o trabalho do condicionamento físico geral, tem o trabalho de força, sim, tem o trabalho de ginástica, sim. E justamente por a gente não trabalharmos a especialidade, acredito eu, tenho certeza que a Cissa também, até a própria Duda, acredita que a gente nunca vai conseguir ser de fato assim especialista numa área, porque o grande sonho da Duda é ser campeã do Games. Esse é o sonho dela. E a gente sempre pode evoluir dentro de todas as áreas, tanto no treino de força, quanto no condicionamento físico geral, o Metcons, assim, como um todo. A gente busca sempre evoluir mais. Sim, há espaço sempre para melhorar. Sempre. Duda, dentro destas valências, onde é que tu te sentes mais confortável? Trabalho com carga externa, força, trabalho de força? Ok, maravilha. Não, tu és muito virtuosa, isto é, o snatch teu é muito bonitinho, é muito perfeitinho, as posições são muito perfeitinhas, mas pelo que eu vi, por exemplo, as tuas muscle-ups também com facilidade, com virtuosismo, com harmonia, por isso é que estava a fazer a pergunta. Quem vir isto em casa e quem acompanhar um bocadinho o CrossFit vai ficar um bocadinho, se calhar, assustado com a carga levantada por uma criança, não é? E então vou contextualizar, andei à procura, okay, porque sabia que, de certeza, que o trabalho com carga externa é o que iria ter algumas questões levantadas pelas pessoas da nossa área. Então vou contextualizar o que eu vou perguntar. Uma mentira pode correr metade do mundo sem a verdade de colocar os pés em cima. Isto é o quê? No século XIX existiam crianças que eram mineiras, okay, logo transportavam muita carga externa nas minas, que era um trabalho muito duro, sem luz solar, etc. E depois os fisiologistas interessaram-se por essas crianças e começaram a comparar o crescimento delas com crianças normais da mesma idade. O crescimento delas estava diminuído. E começaram a achar que era pela
carga externa que eles transportavam, que comprimia o esqueleto, diziam eles, não era? Mas depois, mais tarde, veio-se a saber, isso é ciência, que não era esse trabalho duro que comprimia o esqueleto, era sim a ansiedade e a depressão desse trabalho duro, era a fraca exposição à luz solar, etc., que reduzia muito a hormona de crescimento. E por isto vamos então à ciência, onde eu andei à procura de estudos sobre o treino de força em crianças. E então, em 2008, a Sociedade Canadiana de Fisiologia do Exercício afirma que não há idade mínima para o treino de resistências nas crianças. Ele pode ter movimentos olímpicos mais ou menos avançados, até podem fazer repetições máximas. O que define se será seguro ou não será, ponto 1, a qualidade do movimento e a qualidade do coaching. Ok? Primeiro, consistência no padrão motor e só depois é que acrescentamos velocidade e intensidade. Posto isto, e tendo em conta que a Dudinha já tem um nível tão alto nos movimentos olímpicos, no trabalho de força, fala-me da evolução deste tipo de trabalho. Quando tu começaste com o PVC, etc., fala-me de meses que demorou até começar trabalho com barra, com carga, etc., esse processo todo, fala-me disso para as pessoas perceberem. Isso foi muito bom você ter colocado essa pergunta, porque é uma coisa que a gente viveu há 3, 4 anos no Brasil, sim. Vive ainda. E ainda vive. As Questionam, pessoas questionam quando as pessoas olham a Duda levantando uma carga alta. Eu recebo direct. A minha mãe Nossa, chega, como é que uma criança levanta um peso desse, isso, aquilo. Mas assim, é o que eu sempre digo. O pessoal olharam o squat clean dela de 85 quilos, mas olharam somente o squat clean de 85 quilos. Ninguém olhou a Duda 4, 5 anos atrás, desde quando ela era preparada no judô. Vendo a base de padrão de movimento, aquele processo de evolução, aquela aprendizagem do movimento com questão de intensidade, com questão de consistência de movimento, para depois partir para uma intensidade, entendeu? Então assim, isso foi muito trabalhado com a Duda. Duda começou a fazer os movimentos com cano de PVC, leve, pesa 1 quilo. Né? Muito leve. Então assim, e foi um processo de 3, 4 meses para poder pegar barras educativas. Com a barra, né, de aprendizado, ela demorou o mesmo período, ela ficou até mais tempo, porque se calhar 6 meses até pegar uma barra, até né? pegar uma PVC, barra, barra técnica, 6 meses até pegar uma barra mesmo. Ela demorou, uma barra de mulher de 15 quilos. Demorou um ano para pegar a barra mesmo e fazer movimento somente com a barra, né? E sempre falava, pai, eu dou conta, pai, a barra é leve, pai, deixa eu botar peso, pai, poxa, eu dou conta, eu quero. Não, fica aí, vamos fazer isso e aquilo. Não. Pra gente poder crescer, pra você fazer o movimento correto, pra você não se machucar. Você é atleta de judô, na época ela fazia judô, mas você faz o judô ainda, você compete, você não pode se machucar, então você tem que fazer direito, tem que ir com calma. Então assim, a Duda do PVC, a barra de 15 quilos, é uma barra olímpica feminina, ela demorou mais de um ano e 2 meses, né, mais ou menos, para poder pegar a barra e começar assim, botar ali os pezinhos pequenininhos, fazer uma progressão de carga bem consciente. A gente se preocupa muito com a técnica dela, de como que ela vai entrar no movimento, como ela vai sair desse movimento se ela perder a carga. Então existe todo um aprendizado em cima disso, para hoje ela está onde ela está, no nível que ela está, houve toda essa base. Uma base dela. Digam, nesse tempo ela fazia já movimentos do weightlifting, portanto o snatch, o clean, ou começou a trabalhar primeiro a base quase de powerlifting, isto é, os squats, depois deadlifts, os presses, etc. Sim. Ela já fazia movimentos aí mais complexos como o clean and jerk, como o snatch. Quando a gente começou a trabalhar o CrossFit da Duda, ela já tinha uma base formada já pela preparação física no judô. Então no judô ela fazia deadlifts, ela fazia press, ela fazia os squats, era a base dela. Então assim, ela já tinha passado por esse processo de aprendizado, esse processo do padrão motor, do movimento fundamental. Quando ela iniciou no CrossFit, ela continuou o trabalho dela e começou a desenvolver os movimentos olímpicos gradativos. Ela já não foi pegando a barra, fazendo um clean jerk, ela já não pegou e, pô pai, olha aqui o snatch. Não, né, era tudo pausado. Eu gosto muito, uma característica minha como coach, eu
fraciona o movimento em várias partes, né? Poxa, você ensina o snatch em 3 movimentos, eu ensino em 3, eu ensino em 5, eu ensino em 6, então assim, eu consigo, a gente diz no Brasil, eu esmiuço o movimento, então assim, eu fraciono bastante o movimento para ir trabalhando a posição correta, né, a técnica, o movimento, tudo, encaixe de quadril, postura, né, para ter o que ela tem hoje, né, um squat clean de 85 quilos e um snatch de 65. Não é assim uma coisa leve para uma criança de 13 anos e nem para um adulto, né? Aqui em Portugal e também no Brasil. No Brasil existem mulheres que competem RX e não fazem um squat clean, um snatch que a Duda faz. Então assim, isso é bem, né, questionado por nós, questionam a gente como coaches e pais. E grandes que questionam não sabem que somos pais, né? Então assim, eu sempre digo, tu acha que eu vou fazer alguma coisa lá no Brasil? Tu acha que eu vou fazer alguma coisa que vai prejudicar minha filha? Meu bem maior? Nunca. Mas isso é um bocadinho o reflexo da nossa sociedade. Nós quando fizemos aqui o primeiro direto da Dudinha a fazer muscle-ups, também recebemos logo assim mensagens de algumas pessoas também a criticar isso. Mas se a Dudinha tivesse a beber refrigerantes e a comer McDonald's, é uma criança normal. É uma criança normal e feliz. Vai viver. Exatamente, percebes? Sim, mas percebes? Portanto, é uma característica da nossa sociedade, porque tu tens um estilo de vida saudável, mas sais da norma da criança de 13 anos comum que está. E eu vou te falar uma coisa, João. No telefone. Nunca a gente colocou como uma obrigação. A vontade sempre partiu dela. Eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero conseguir fazer. E ela, até 3 anos atrás, quando ela fazia um snatch da carga que ela queria e não entrava, ela chorava igual uma criança. Maricas! Chorava e falava, mas eu chorava com ela mesma, porque ela falava, eu sei que eu consigo fazer. E aí eu falava, vamos pra casa, vamos descansar. E ela, muitas das vezes ela não queria, porque ela queria fazer então movimento. assim, nós somos muito parceiros dela, não existe, não é um fardo, não é uma coisa que ela carrega e que ela tenha que fazer porque os pais querem ou alguém quer, não, ela faz porque ela ama. E hoje ela é o que é na parte do weightlifting, porque ela ama fazer força, é o que ela mais gosta no CrossFit. Então quando você gosta muito de fazer, você vai fazer bem feito. Sim. E ela tem um dom, né? Eu tive muita dificuldade de fazer alguns movimentos quando eu iniciei, porque tem pessoas que nascem com esse dom, tem pessoas que aprendem a fazer. E a Duda nasceu com esse dom e além de amar. Então casou duas coisas e ela... por isso está com uma evolução muito grande. Estávamos a falar que a Dudinha, o que prefere no treino CrossFit é o trabalho de força. E tens grande talento e grande aptidão. Em 2015 houve uma atleta nos Games, nos teens, na idade dos 16, 17 anos, e há um artigo no CrossFit Journal sobre ela, que era a Juliana Rioto. E num odd com clean and jerk ela levantou 96 kg. Foi logo imediatamente contactada pela equipa do weightlifting dos Estados Unidos e hoje aos 18 já não faz CrossFit, já só faz weightlifting. Ou seja, o foco da Dudinhas, ou o projeto que, como coach, o projeto esportivo também como família e também pela tua vontade, é ter sucesso no CrossFit, a um nível alto e que seja para sempre, ou seja, pelo menos a tua idade toda adulta, mas CrossFit pode ser para sempre, pode estar a participar nos Masters, etc. Ou tendo em conta essa aptidão que tu tens no trabalho de força, há possibilidades dela migrar depois para a especialidade de weightlifting e deixares o CrossFit. Primeiro qual é responde e depois um bocadinho a Dudinha a dizer qual é a vontade dela. Então, a gente tem uma cultura no Brasil que ela competiu o CrossFit, não impede dela competir o weightlifting, porque um ajuda o outro. Né? O weightlifting está dentro dos esportes que o CrossFit abraçou e trabalha, né? Então assim, a gente não tem esse... a Dudinha vai ser só o weightlifting, a Dudinha vai ser só o CrossFit.
né? Tem grandes nomes no CrossFit mundial hoje. A Tia Tumi, que foi aos Jogos Olímpicos. Foi aos Jogos Olímpicos logo após o Games. Tava lá no Games, campeão do Games. Ok, mas eu pergunto porquê? Porque depois há de chegar uma altura em que a especificidade, se quer ser muito competente no haltero, e isso aconteceu com um menino que tínhamos aqui, que deixou de fazer CrossFit e tinha muita aptidão e foi só para halterofilismo. O que eu pergunto é, achas que daqui a 2, 3, 4 anos o treino vai ser sempre geral, inclusive, e não só especificamente? Entendi. Não. Vai ser geral, inclusive CrossFit? CrossFit, ginástica, condicionamento. Ok. Não vamos perder uma atleta de CrossFit para alguém a gente pode de halter. A gente pode ter uma atleta no CrossFit e nas Olimpíadas. Uma atleta nas Olimpíadas. Dudinha, Essa é a ideia. fala-me então da tua paixão pelo CrossFit. Eu já percebi que tu preferes o trabalho de força, ok? Sim. É muito bonito o trabalho de força, mas a magia disto é o WOD, é a superação, é isso. O que é que tu preferias no futuro? Ter sucesso no CrossFit ou ter sucesso no weightlifting? O meu sonho é chegar no Games, conseguir ganhar, mas que também não impede de ganhar uma Olimpíada pelo weightlifting. E diz-me uma coisa, é chegar nos Games e esperemos que seja logo na categoria de 14, 15, mas quando tu falas ganhar os Games, estamos a falar, é o sonho de ganhar em criança ou depois em adulto? Depois que entrar ganhar tudo. Ganhar tudo? É. Ok. Ok. Pergunta para o Léo. Treinar adultos, treinar crianças é um processo diferente, ou seja, normalmente a progressão das cargas, não é? Os ganhos que conseguimos ter num adulto é mais rápido do que numa criança. No artigo do CrossFit Journal sobre a progressão no treino de crianças, um dos responsáveis pelos seminários do CrossFit Kids diz que quando uma criança consegue fazer com qualidade 10 repetições de front squat, ele não lhe aumenta a carga. A adaptação que faz é, ok, agora vais fazer 1 minuto de front squat com essa carga, ou seja, aumenta-te o volume e não a produção na carga. Isto seria a estratégia dele. E sabendo que no CrossFit as progressões devem obedecer essencialmente primeiro a uma boa mecânica, depois a consistência, só depois a intensidade, com que frequência no processo de treino da Dudinha é que vocês vão fazendo estes incrementos, estes aumentos de carga? Aumento de carga? Aumento de carga nos treinos da Duda é a última coisa que a gente pensa, né? Porque a intensidade ela pode ser trabalhada de diversas formas. Eu posso trabalhar a intensidade do movimento de barra com ela em tempo de execução, 1 minuto fazendo front squat. Posso aumentar a intensidade do treino dela, diminuindo o intervalo de descanso entre séries, né? Posso também, que seria o tempo de descanso, né? Posso aumentar o volume do treino dela, mexendo na intensidade de treino. Não, em vez de você fazer 2 séries de 10 repetições de front squat, você vai fazer 10 séries de 6 repetições de front squat, né? A gente pode... Então, assim, tem essas maneiras de estar mexendo na intensidade de um treino, sem ser somente vamos aumentar a carga. Não, então assim, o treino da Duda, a gente tira pelo squat clean dela, de 85 quilos. Ela demorou mais de 6 meses para poder aumentar o peso dela. No snatch demorou mais, ela demorou... Não, foi menos. Foi na Noir, não foi? Que a gente fez, foi um pouco menos. Foi um pouco menos? 4 meses. Foi, sim, uns 4 meses. E aconteceu, na verdade. Estava treinando muito bem e acabou acontecendo. E na estratégia de treino, na estratégia da planilha, a gente faz ciclos de 12 semanas com a Duda, né? A ideia é que ao final de 12 semanas de uma periodização, ela tenha que os objetivos daquela periodização sejam atingidos. E foi atingido no squat clean. Né? Então assim, a gente tem mais 12 semanas pela frente de priorização, de planilha, né? O foco agora não é a carga, e sim a consistência do movimento, né? Para trabalhar ali como mudou todos os percentuais dela com esse PR novo, trabalhar consistência com a carga que é muito utilizada na categoria dela. Então a gente vai pegar a carga utilizada na categoria dela, ver o percentual dentro da planilha e trabalhar a consistência desse movimento. Sim. Ok. Eu agora vou contextualizar aqui. Nós, quando damos treino a crianças, essencialmente quando vemos as nossas turmas de CrossFit Teens aqui, de Kids, etc., nós queremos é que
primeira coisa é que eles se divirtam, se mexam, etc., mas se divirtam. Cá em Portugal, então, essencialmente no futebol, é comum os pais pressionarem os filhos. E são eles, muitas vezes, quem os prejudica mais. Nós em Portugal tivemos um talento no triatlo, que era a Vanessa Fernandes, que com 16, 17, 18 anos ganhava todas as etapas do mundo, se não me engano, acho que foi medalha de prata também nos Jogos Olímpicos, etc. E aos 20, 21 anos, depois de 5, 6 anos no centro de alto rendimento, etc., a não ser uma criança normal como os outros, desistiu, não quis mais, fez uma pausa e agora está a voltar aos poucos. Nós queremos que as nossas crianças, quem treina CrossFit, à partida vai ter 40, 50 anos ainda de fitness pela frente, de longevidade, e é isso que queremos para ela. Tu como pai, como coach, como é que geres isso com a Dudinha? Imagina que a Dudinha, a partir de uma certa altura, não quer treinar, quer ir fazer outra coisa, quer brincar. Como é que tu, como pai, essencialmente, agora nem tanto como coach, como é que tu geres isso? Foi o que aconteceu no judô. Ela chegou pra mim e falou: pai, ela tirou o kimono, botou no painel do carro, a gente estava dentro do carro, e falou: pai, não quero mais. Aí eu: tudo bem, queria muito que você se tornasse uma faixa preta no judô, mas você não quer, uma vontade sua. O que você quer fazer? Quero fazer CrossFit. Sim, vamos fazer CrossFit. Se um dia ela chegar e falar: pai, não quero mais o CrossFit, vou virar pra ela, como eu virei anos atrás, falei: tá, o que você quer fazer? Eu quero fazer futebol. Ela joga bola pra caramba. Joga muito bem. Eu quero jogar futebol. Tá bom, vamos jogar futebol. A única coisa em que eu como pai, Cecília como mãe, a cultura que a gente dá pros nossos filhos é que você tem que fazer algum esporte. Eu quero trocar de esporte? Tudo bem, vamos lá trocar. Acredito eu, como pai, papel de pai, o nível que a Duda tá hoje no CrossFit, pai, vou desistir. Eu vou chegar para ela e falar: olha o que você conquistou até aqui, olha para trás, olha onde você tá hoje. E hoje ela tem uma atividade diferente. Vale a pena desistir, você não quer desistir, o que tá te incomodando? Então a gente tenta deixar ela bem à vontade, à vontade para ti. E é uma coisa que eu sempre falo com ela: a gente entra, a gente pisa dentro da box, é hora de se divertir. Vai competir? Se divertir. Tem que se divertir. Então assim, tem que ser muito divertido, justamente por causa de criança. Eu como pai, sou pai, mas também sou profissional da área. Eu sei, isso já aconteceu por diversas vezes no Brasil, acontece no mundo inteiro, da criança ser muito boa no esporte, quando ela está atingindo uma certa idade ali promissora dentro do esporte, ela desiste. Por quê? Porque ela deixou de fazer coisas de criança. Não quero, tá de saco cheio, o negócio ficou muito... Sim. Então assim, a gente tem muito cuidado, a gente tem esse papo muito é uma equipe, tranquilo, né? Todas as decisões que a gente toma em relação ao que vai acontecer para ela daqui para frente, em relação às escolhas que ela está fazendo, ela sempre participa, a gente explica para ela como é que vai ser esse processo, como que vai ser feito, como que as pessoas vão abordá-lo. Eu pergunto o que ela quer. Então, e fala: e aí, é o que você quer? Sim. Você quer continuar? Porque não pode ser uma vontade minha, não pode ser uma vontade do Léo, tem que ser uma vontade dela, porque se ela perder essa magia, perde o sentido. Eu não vou conseguir fazer ela trabalhar. E ela é uma criança normal, apesar dela ter uma rotina puxada de treino, ela treina, ela é uma criança normal, ela mexe no celular, ela vê os seriados. Eu fico com a irmã mais nova a fazer aquele jogo de meninas com as mãos, aquelas coisinhas, não é? Tem dia que ela não tem paciência, porque todos são mais novos que ela, então tem só uma que é mais velha que mora fora, mas ela senta, brinca, conversa e conta história, vê desenho. Tem uma vida normal. Olha, Dudinha, antes de começarmos a gravar aqui, eu pus na rede social do Dead Coach, o ladrão de ideias, a dizer que íamos gravar um episódio, portanto quem quisesse podia fazer perguntas. Uma das perguntas foi de alguém que perguntou o que é que tu queres fazer em adulto? Queres ser profissional, atleta de CrossFit, ou queres encarar o CrossFit como um passatempo? Não, profissional. Profissional de CrossFit. Ok. Está respondida a pergunta. Nona pergunta.
hoje em dia, nas sociedades modernas, nós vemos que os telefones, as redes sociais, etc., estão a tirar lugar a tempo para as atividades físicas, não é? Eu cresci num tempo em que brincava na rua. Eu, quando ia para o meu treino de futebol, já levava 4 horas de futebol, por exemplo, na rua. As aulas de educação física, eu agora obviamente que eu não sou estudante, portanto estou um bocadinho fora dessa realidade, mas eu não sei se tem mais do que 120 minutos por semana. E esses 120 minutos por semana, muitas vezes, são a única atividade física de muitas crianças, não é? E muitas vezes essas aulas são negligenciadas. Antigamente nem contavam para a média de acesso às faculdades. Eu acho que o CrossFit e aquilo que fazemos em cada box deste país pode ter um papel formador, Fundamental. não é? Fundamental, e proporcionar um caminho para as crianças também se divertirem aqui, mas ao mesmo tempo ter uma atividade física e também os valores que a comunidade passa. E a pergunta é, as taxas de obesidade infantil em Portugal e no mundo estão a crescer. Como é que achas que o CrossFit, Léo, podia começar a entrar nas escolas? Como é que achas? Tendo em conta que a realidade portuguesa os pais já pagam às vezes uma mensalidade extra para o filho ter educação física, ou na escola primária, acho eu, ou para ir ter natação, ou para ir ter balé, ou para ter judo, etc. Ou seja, como é que achas que nós, como modalidade, podemos entrar nas escolas? Acredito eu, né, assim, temos 3 semanas em Portugal, né? Não conheço o sistema educacional aqui, posso responder pelo Brasil, mas serve, o que eu vou falar vai servir, eu acho que para Brasil, Portugal, onde for. Para o CrossFit entrar como um esporte dentro das escolas, o CrossFit ele tem que ser bem aceito como um todo por toda a sociedade. Tem que ser, e eles têm que entender que o CrossFit, o que a gente faz é levar saúde para todo mundo, é um estilo de vida, é comunidade mesmo, é um tá ajudando o outro, então assim, acredito eu que enquanto tiverem pessoas que não acreditam no CrossFit, como eu acredito, como você acredita, Dudinha, Cissa e várias outras pessoas acreditam, vai ter sempre um empecilho de estar levando esse estilo de vida para essas crianças, né, que seria o melhor lugar para se, né, para começar a culturar esta cultura. Sim, porque vai levar saúde. Às vezes, como foi dito aqui, às vezes a criança não tem, o único momento que ela tem de contato com a atividade física é aquele momento na escola, e assim, seria maravilhoso se a gente conseguisse botar 1 hora que seja, 2 horas que seja, esse trabalho de atividade física, né, na escola, porque o CrossFit Kids, o CrossFit para criança, é totalmente diferente do CrossFit que a gente trabalha com adulto. São atividades lúdicas, é onde a gente trabalha lateralidade, equilíbrio, precisão, e assim, é um negócio divertido, são jogos divertidos, trabalhando dentro do esporte, né? Eu acho que tem que ser bem aceito por toda a sociedade, né? Não sei como é que se diz aqui, mas os grandes que estão na frente da educação, nesse quesito educacional das escolas, eles têm que aceitar um projeto e perceber, porque são os miúdos o futuro de Portugal, são os miúdos o futuro do Brasil, são os miúdos que são o futuro do mundo. Eles que vão fazer a diferença daqui a 30 anos, daqui a 20, 50, então assim, a gente tem que ter um olhar mais, né, carinhoso, mais cuidadoso para essas crianças. Eu acho que é um passo de cada vez, João. Quando eu terminei o curso do Level 1, eu fiz com uma equipe sensacional lá em Goiânia, perto de Brasília, e ao final do curso, um dos treinadores falou isso, que a oportunidade que eles têm a cada final de semana transformar a vida de 60 inscritos para serem futuros coaches e disseminar conhecimento que eles têm é a melhor maneira para a gente fazer com que a sociedade acredite no CrossFit como uma mudança de vida, porque aqui não é uma academia
você faz o seu exercício sozinho, coloca o seu fone e vai embora. Nós somos uma comunidade que incentiva, hoje foi o maior exemplo das meninas fazendo 18x15, estava toda 18x5, a comunidade toda junto com elas, incentivando para elas terminarem, e isso é um estilo de vida. E a comunidade, a partir do momento que ela entende que isso é só benéfico para ela, a gente consegue disseminar isso. Eu acho que é um passo de cada vez. E temos tido um crescimento em Portugal, nós fomos para aí a quinta, sexta box, talvez em Portugal, neste momento são mais de 100, portanto acho que vai ser um crescimento. Quase para terminar, vou pedir à Duda para fazer uma promessa aqui a todos os portugueses, que é: tens 13 anos, o pai só te vai deixar namorar, se calhar a partir dos 18, mas nunca vais namorar ninguém que agache menos do que tu. Está bem? Tem que levar isso aí, tem que fazer um clean jump mais pesado. Mais pesado do que tu. Está bem? Ok, quase para terminar, eu tenho sempre um momento em que recomendo algum livro que seja inspirador, que seja uma mais-valia, não só como treinadores, mas também como cidadãos. E este livro aqui é de Mark Cuban, é um do Shark Tank, que é um programa que dá cá, também dá no Brasil provavelmente, que é Como Vencer, não é sonhar, é fazer. Tu tens um sonho, estás a fazer e a caminhar para esse sonho, portanto é o livro recomendado do Mark Cuban. Queria perguntar ao Leo, quase para terminar, que métodos é que tu utilizas para aprender, para melhorar como coach? Algum livro que recomendes, podcast, o que é que tu costumas ouvir? Recomenda aí, quando estás sossegadinho no telefone ou um tempozinho em casa, o que é que tu costumas ver para melhorar como coach? Isso é um momento raro, eu quase não tenho este momento. Sim, com 4 filhos, pelos filhos que tenho, mas sim, eu gosto muito de ler artigo. Sim, CrossFit Journal. Sim. Essencialmente, é a nossa maior. Não só do CrossFit, porque ele abrange o esporte como um todo, mas da área na área do desporto, né? Eu sempre busco as novidades, tanto na área de natação, corrida, levantamento olímpico, weightlift, né? A parte ginástica também. E assim, eu gosto muito de ler esses artigos. Então muitas das vezes eu estou ali no meu celular, ali sentado ali, olhando, aí eu estou estudando, com meu caderninho na frente, eu estou estudando, aí eu vejo, ei pai, tá jogando? Aí vem a esposa, para de mexer no celular e vem me ajudar. E não é nenhuma mensagem para outra miúda, pois não? Aí eu falo, poxa, eu estou estudando, desculpa, isso aqui. Mas assim, o momento que eu tenho, eu busco artigos e tá sempre melhorando aí. Ok. Gostaste do episódio? Sim. Foi sossegadinho? Então agora vamos fazer ali coisas boas para as pessoas verem a tua qualidade. Está bem? Episódio 11, fechado, Dudinha. Léo, Cissa, muito obrigado. Está feito. Pumba. Maravilha, malta.